nós vamos, a partir desse momento, então, compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você que está conosco para que nós possamos ler o Salmo 42. O Salmo 42 diz assim. Preste atenção nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon. E no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha. Por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu quero ler para você o texto de Augusto dos Anjos, um dos mais sombrios poetas brasileiros. Ele tem uma obra tão particular, tão original, que é difícil colocar Augusto dos Anjos em uma das escolas normalmente estabelecidas pela literatura. Há quem diga que Augusto dos Anjos é um exemplo do pré-modernismo. Mas o que interessa é que eu quero ler com você o texto A Esperança de Augusto dos Anjos. A esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz assim não pensa. No entanto, o mundo é uma ilusão completa. E não é a esperança por sentença, este laço que ao mundo nos manieta. Mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença do fanal bendito. Salva-te a glória no futuro, avança. E eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte, a me bradar, descansa. Nestas palavras do pré-modernista Augusto dos Anjos, nós vemos a exaltação da esperança e o quanto a descrença, a desesperança pode bater à nossa porta. O quanto a angústia na alma pode se fazer presente.
ele chega a dizer que muita gente assim não pensa. No entanto, o mundo é uma ilusão completa. Com isso, Augusto dos Anjos, o eu poético, o eu lírico, está dizendo para nós que, de fato, o mundo é uma ilusão que se apresenta para nós como sempre um prenúncio de desilusão, de desalento, de desesperança. Caminhar no mundo, então, é um convite a estar frustrado, depressivo, ansioso, com medo. E o texto que nós lemos, do Salmo 42, ele então fala também desta angústia pela qual todos nós podemos passar. E o salmista, então, vai dizer que a alma está abatida. E ele, numa conversa, num solilóquio, numa conversa sozinho com ele mesmo, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? É como se ele, numa conversa dele com ele mesmo, estivesse questionando o seu coração e a sua mente, dizendo: por que você está tão triste? Não sei se você está assim. Se você vive dias de angústia, de tensão, de dor, de preocupação, de ansiedade, de desilusão, enfim, um sentimento que te aperta, que te oprime, que te comprime contra uma parede. Um sentimento que te aperta a garganta e que te gera profunda angústia. O salmista, então, descreve esse sentimento e eu quero falar um pouquinho sobre ele antes de nós nos atentarmos àquilo que nós, em Deus, podemos fazer para nos ver livres dessa angústia. O salmista diz no verso 3 que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Você já viveu isso? Lágrimas contínuas. Um choro ininterrupto. É assim que ele se sente. Veja, a descrição do verso 3 não é daquele que tem momentos do dia em que ele é encontrado em choro. O que ele está dizendo é que ele está com uma angústia tão profunda que dia e noite, durante as 24 horas que marcam a jornada dele, ele está em choro, em lamento, em lamúria. Talvez você já tenha vivido dias assim. Talvez você esteja vivendo dias assim. Talvez o seu choro não seja de fato externado em lágrimas, mas o seu coração chora de tristeza e de angústia. O verso 4 diz que ele se lembrava da festa, das festas que o povo celebrava. E o verso 4, então, nessas palavras do poeta, do levita, do filho de Corá, fala de nostalgia. Você já viu gente assim? Hoje não está bom, não. Para a semana que vem eu não tenho muita esperança. Tempo bom era lá no meu passado. A nostalgia também marca esses momentos de dor e de angústia, de opressão e de lágrimas contínuas. Quando você perde os olhos para o agora e o máximo que você consegue é olhar para o passado. A alma abatida, entristecida, ensimesmada, a alma encurvada para dentro de si. Os versos 5, 6 e 11 dizem: por que estás abatida, entristecida, para baixo? Você já se viu assim? Choro dia e noite. Nostalgia, lembranças de um tempo que já foi e sobre o qual você não tem mais controle. E além disso, a alma abatida, perturbada. E aí chega o verso 7,
quando o salmista diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A sensação de ser afogado numa torrente, em águas turbulentas. Não sei se você já viveu isso, a sensação de que há algo apertando a sua garganta, sufocando você, acachapando a sua vida. Como que você está em vida, em um constante afogamento. Aquela sensação de que você quer colocar, o rosto para fora da água. É assim que no verso 7 ele se descreve. Eu me sinto afogado. E chega ao último momento desse tempo de angústia profunda, que é quando no verso 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos. E aí então essa angústia, essa tormenta, essa tristeza das emoções passa a ser físico, passa a ter sintomas somatizados na carne, no corpo, na pele, nos ossos, vira doença de fato, vira úlcera, vira gastrite, vira câncer, vira insônia. Você já viveu isso? E diante desse cenário, que talvez você esteja vivendo, você esteja nesse cenário de choro, nesse cenário de sensação de afogamento, nesse cenário de alma perturbada, nesse cenário de nostalgia, só está bom o que passou, só é legal, só é agradável, só é benevolente o tempo que se chama ontem. A sensação de angústia tomou conta de você e agora você passou a sentir dores físicas. Eu quero compartilhar com você a respeito de como curar a sua alma. Se você está vivendo esse quadro, é porque a sua alma está doente. A sua alma está adoecida. E a pergunta é: como sair dessa? Como curar a alma? Como sair desse cenário acachapante? Como sair desse lugar de angústia? Como sair desse lugar de afogamento, de sensação de opressão? Nós vamos olhar para o Salmo 42, a fim de que nós possamos ouvir de Deus o como sair desse cenário. Esteja atento àquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Em primeiro lugar, a primeira forma de curar a nossa alma é ter sede de Deus. Veja, os versos 1 e 2 nos dizem assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É interessante pensar que, por vezes, nesse tempo de angústia, de medo, de dor, de aflição, vem ao nosso coração o desejo da resolução do problema, o desejo da resolução da causa. Por exemplo, se aquilo que nos angustia e nos aflige é uma enfermidade, o que nos vem ao coração é o desejo da cura. Se o que nos causa ansiedade e medo é o desemprego, nós esperamos por uma porta aberta de trabalho. Se o que angustia a nossa vida é um laudo médico ou um sintoma que nós
temos no nosso corpo, nós estamos esperando o resultado do exame como a resposta que vai gerar calma e tranquilidade para nós, de modo que nós temos razões que nos angustiam e nós temos a falsa impressão de que a solução para esse tempo de angústia é a resposta daquilo que nos causa dor. No entanto, o salmista, no Salmo 42, diz para nós que a nossa alma é curada quando nós temos sede da resolução dos nossos problemas? Não. Quando nós temos sede de Deus. Quando nós queremos envolvimento com Deus. Quando nós queremos ser cercados pelos braços de Deus. Quando nós queremos momentos de intimidade com o Senhor. Veja, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Descanso não gera saúde na sua alma. Série na Netflix não gera para você alívio das tensões. Laudos médicos não acalmam a nossa alma. A palavra do juiz não vai alentar o seu coração no mais profundo do seu ser. A palavra do médico que você espera, a resposta ao envio do currículo que você fez semana passada, a resposta destas questões humanas, terrenas, não serão capazes de alentar aquilo que falta ao seu coração, aquilo que alenta a sua vida é a presença do Senhor, é ter sede de Deus, de ter intimidade com o Senhor, de ser encontrado na companhia santa do Deus Emanuel. É isto que te acalma. Portanto, busque, não em relacionamentos, em vícios, em satisfações carnais. Se a sua alma está doente, se você consegue perceber que você não está bem, tenha sede de Deus. Busque a Deus. E é interessante nós pensarmos que, neste contexto, há uma metáfora clara para nós. Nós precisamos ter sede de Deus e não sede das realizações. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Esperar apenas nos braços de Deus, das palavras de Deus, do toque no nosso coração, advindo das mãos do próprio Deus. Se você tem andado triste, abatido, cabisbaixo, tenha sede de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus para aquecer o seu coração, assim como Ele aqueceu o coração por meio da palavra e da ministração da ceia aos discípulos que saíam de Jerusalém e caminhavam tristemente para Emaús. Tenha sede de Deus. Este é o primeiro passo para alentarmos as nossas causas. Mas, em segundo lugar, admita a sua dor e lute. Os versos 5 e 6 dizem assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Admita o seu problema. Fale para Deus que não está bem. E lute, persevere, siga em frente. É interessante nós percebermos que o salmista fala: por que estás abatida? E para isto,
há necessidade de assumir para si que há uma razão de abatimento. É interessante nós pensarmos que nós somos educados na sociedade do tempo presente a respondermos às nossas angústias. Está tudo bem. Alguém pergunta a você, tudo bem? E você automaticamente diz, tudo bem. Porque, na verdade, ninguém quer saber como você está. Como vai? Quer dizer oi. Ninguém quer saber como você vai. E como ninguém quer saber como de fato nós vamos, as pessoas perguntam, como vai? E você responde, oi, tudo bem. No entanto, para que a nossa alma seja curada, mais do que falar para psicólogos, para psicoterapeutas, para psiquiatras, para um grande amigo, para o cônjuge, nós precisamos admitir para Deus, falar para Deus que a nossa alma está abatida. Mas para isso nós precisamos admitir para nós mesmos, sair desse mundo de ilusão, de afirmar que está tudo bem quando não está. Vamos parar de nos enganar. Se não está bem, admita para você, não está bem. E admita para Deus que não está bem. Mas se lembre de quantas vezes Deus se manifestou, Deus cuidou de você, Deus preservou a sua vida, Deus restaurou a sua alegria, Deus cuidou de você e de sua casa em momentos muito difíceis, muito complexos. E traga isso à sua memória. Mas lembre, traga à sua memória todas as vezes que o Senhor se manifestou a você. Livramentos que você viu e que você não viu. Tempos em que você esteve doente e o Senhor o curou. Admita o seu problema para você. Admita a sua dor para Deus e lute. Seja renovado em esperança. Seja renovado em alegria. Lembre dos livramentos, das bênçãos. Quantas, muitas bênçãos nós ouvimos a missionária Leninha pregar sobre isto no domingo à noite. Conte as bênçãos. Relembre os livramentos. Admita a sua dor e lute. Mas é interessante também nós olharmos o que nos diz o verso 5 e o verso 11. E com isso eu te dou o terceiro passo. Se você quer curar a sua alma, em primeiro lugar, tenha sede de Deus. Em segundo lugar, admita o seu problema e lute. Em terceiro lugar, pregue para a sua alma. Como assim, pastor? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele fala para a sua própria alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E o verso 11, da mesma forma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meu irmão, olha que coisa interessante. O terceiro passo para que você caminhe, então, para longe desse tempo de angústia e de dor, de depressão e de ansiedade, é pregar para você mesmo. Ele constata, por que estás abatida, ó minha alma? Isto é importante. Mas não apenas isto, ele prega para si. Ele fala, você pode esperar em Deus, ó minha alma. Porque você ainda vai louvar a este Deus por aquilo que ele vai fazer. Com isso ele prega para si. Ele afirma para si o poder do Senhor, a soberania de Deus. Ele afirma para Deus que ele serve ao Deus que é onipotente, que tem todas as coisas debaixo da sua poderosa mão. E é interessante como nós, por muitas vezes, pregamos para nós mesmos. E pregamos sermões de derrota, de angústia, quando nós afirmamos para nós mesmos aquilo que a carne fala,
quando nós pregamos para nós mesmos o desânimo, a angústia, quando nós pregamos para nós mesmos palavras de que não vai dar certo, de que é impossível, de que não vai acontecer. Veja, isto não é confissão positiva. Mas quando nós afirmamos caminhar sozinhos, e a palavra de Deus diz para nós que o Deus Emanuel caminha para sempre conosco. Quando nós afirmamos que nós damos conta da nossa vida, e a palavra de Deus afirma que é Ele quem tem cuidado de nós. Meu irmão querido, chegou a hora de você pregar para você mesmo. Leve ao seu coração o sermão de que você serve ao Deus Todo-Poderoso, de que você pode descansar nos cuidados do Senhor, de que Ele é o Deus misericordioso, que renova as misericórdias dele sobre a sua vida toda manhã. Pregue para si. Afirme a palavra do Senhor para você mesmo. Afirme que você pode descansar à sombra do Onipotente. Afirme que Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque é isto que o salmista faz no Salmo 42. Ele admite que está com problema, mas ele também prega para si. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez você esteja ouvindo muito o seu coração pecaminoso, que afirma a sua solidão, que afirma que você caminha fundamentado na sua própria força, que afirma que você precisa correr atrás porque tudo que você conseguiu na sua vida tem a ver com o seu próprio esforço. E talvez esta caminhada esteja te fazendo cansar. Mas o Senhor te trouxe aqui, você que está cansado, sobrecarregado, angustiado, para dizer a você que você pode resolver, você pode caminhar para longe deste quadro, desejando a presença de Deus, tendo sede de Deus, assumindo para si qual é a sua dor e trazendo à sua memória boas lembranças da intimidade e do convívio com o Senhor, mas também pregando para a sua alma, falando da palavra de Deus para si. Leia para você mesmo. Leia audivelmente o Salmo 46, que diz para a sua alma ficar calma, porque você serve ao único Deus. Aquietai-vos. Leia para você o Salmo 91, o Salmo 126, o Salmo 121, o Salmo 23. Meu irmão querido, chegou a hora de curar a sua alma. E somente a palavra de Deus tem poder para curar a gente por dentro. Devemos ouvir a palavra. Afinal, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas em quarto e último lugar, se você precisa ter a sua alma curada, você vai ter sede de Deus, você vai buscar em Deus, pedir ao Espírito Santo que aqueça o seu coração, te enchendo de sede. Você vai admitir a razão da sua dor e vai trazer à sua memória livramentos e bênçãos. Você vai pregar a palavra de Deus para você mesmo. Você vai dizer: eu posso esperar em Deus, pois ainda o louvarei. E em quarto e último lugar, nós vamos orar. O verso 8 diz assim: contudo, Senhor, durante o dia
o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Precisamos redescobrir a cultura de oração. É interessante como nós fazemos, por vezes, reuniões de oração na nossa família e pegamos o violão para cantar. Queremos ouvir uma pregação, porque a impressão que dá para nós é que tempo de oração é muito longo. Então nós precisamos cantar, nós precisamos ouvir uma exposição. Não que isto seja ruim, pelo contrário, louvar ao Senhor é uma bênção. Ouvir palavras, ouvir a exposição bíblica é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas nós precisamos redescobrir a cultura de oração. Gastar tempo falando com Deus. Gastar tempo rasgando o coração. Gastar tempo abrindo a razão da nossa dor para Deus. E mesmo nesse momento de angústia, adorá-lo. Sabe, irmão, o momento deste filho de Corá não era bom. Mas ainda assim ele ergueu a sua voz em oração. Quanto tempo tem que você não se coloca de joelhos? E talvez você diga assim, pastor, mas está doendo muito. Eu não consigo nem construir uma frase. Se coloque de joelhos e chore na presença do Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. A palavra do Senhor nos diz que Ele não reprova um coração contrito. Ele não despreza, Ele não abandona um coração humilhado na sua presença. O que acontece é que nós queremos cura para a nossa alma, buscando em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas palavras, em tantos abraços, em tantas atividades. No entanto, se você está nessa live com seu coração aflito, doído, entristecido, eu quero dizer para você que há solução para você. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que aqueça o seu coração e que gere em você sede de Deus. Não sede de resolução de questões. Não sede de resolução de problemas. Sede de Deus, sabe? Sede de ser encontrado pelo poder de Deus. Sede de ouvir de Deus uma palavra diferente, viver com Deus uma experiência distinta. E somente o Espírito Santo pode fazer este desejo arder no nosso coração. Este é o primeiro passo. O segundo passo é admitir. Admita para você que alguma coisa não vai bem. Admita. Assuma diante de Deus. Assuma para você que algo não vai bem. E traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Quantas foram as bênçãos, lembra? Quantos livramentos? Quantas respostas trouxe à sua memória? Agora pregue para você. Diga assim mesmo, olha, espere em Deus, Renato. Fale aí para você mesmo. Ainda o louvarei. Eu posso esperar em Deus.
eu posso fazer a minha oração e ficar esperando. E diante desta pregação, que afirma que nós podemos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, que diz que a vara e o cajado do Supremo Pastor vão cuidar de nós. Que nós podemos nos aquietar e ver que o Senhor é Deus. Que afirma que nós nunca vimos um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Diante de tantas pregações assim, da palavra de Deus para nós podemos nos colocar em oração, sabendo que o Senhor nos ouve, mesmo nestes dias. E este é o caminho para a cura. Este é o caminho. Eu tenho certeza de que, caminhando nestes 4 passos, o Senhor vai alentar você. O Senhor vai gerar paz para o seu coração. O Senhor vai acalmar a sua mente. Vai diminuir a rotação do seu raciocínio. Vai gerar paz no seu interior e contentamento para você. Como nós normalmente fazemos, eu quero orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. E nós vamos clamar ao Senhor, a fim de que Ele cuide de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Você que está colocando eu, nós vamos orar pela sua vida. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida destes Teus filhos, Senhor. Que nesta hora sentem-se afligidos, preocupados, ansiosos. Fazem das palavras de Augusto dos Anjos as suas próprias palavras. O mundo é só ilusão. É de desilusão em desilusão, é de depressão em depressão, é de ansiedade em ansiedade. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa força e o nosso ânimo sejam derramadas sobre nós por meio da Tua poderosa mão, gerando em nós sede de Deus, sede da intimidade com o Senhor, sede de receber do Senhor os Teus abraços, sede de viver novas experiências aos Teus pés. Dá-nos coragem, Senhor, para admitir as nossas mazelas e traga à nossa memória aquilo que pode gerar esperança. Traga ao nosso coração as bênçãos, os livramentos, as respostas. E traga ao nosso coração palavras que possam ser pregadas a nós mesmos. Deus, em nome de Jesus, traga ao nosso coração textos bíblicos que nos colocam em plena comunhão com o Senhor, ouvindo de fato a Tua voz. E dá-nos força, Senhor, para orar, mesmo em dias de angústia, em dias preocupantes, em dias de aflição, porque orando, Senhor, nós não mudamos a Tua visão com relação a nós, mas nós mudamos a nossa própria visão com relação a nós mesmos e por meio da Tua misericórdia com relação aos Teus cuidados. Então faz-nos orar, Senhor. Desperta-nos para orar. Alenta-nos em meio à oração. Responde-nos, Senhor, em meio à oração. Faz isso, Senhor, conosco. Ajuda-nos e cura-nos, Senhor, a fim de que nós vivamos dias mais leves, saudáveis e com mais sanidade, Senhor. Faz isso conosco. Dá-nos momentos felizes e a certeza de que nós ainda vamos Te louvar. Faz isso, Senhor.
É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão querido, a nossa oração é que você seja alentado pelo próprio Deus, seja animado pelo Senhor, que você se sinta aliviado dos seus fardos, trocando de fardo com o nosso Deus.